tabela. E depois de usar a tabela, a gente vai ter que estar olhando continuamente. Sim? Talvez eu faça 2 vezes a tabela, aqui e lá. Aqui para que saia no vídeo. E depois lá para vocês trabalharem a mesma tabela. Tá? Por isso que eu fiquei decepcionado, decepcionado de que tinham que gravar, porque gravar é um quadro só. E com os 2 quadros fica mais fácil. Senão vocês vão estar olhando continuamente para trás nas folhas. Tá? Bom, gente, eu não espero mais ninguém, já está na hora. O problema é que o conteúdo é fundamental para as próximas 4 aulas que a gente vai ter. E com vocês estou atrasado, assim que vou arrancar de uma vez. Bom, raciocínio lógico não trabalha com números, raciocínio lógico trabalha com sentenças ou preposições, certo? A gente vai trabalhar com letras, as letras sempre são P e Q. São as que eles escolheram para trabalhar, sim? E para saber se uma coisa é uma preposição, a gente tem que se perguntar se ela pode ter valor verdadeiro ou falso, sim? Então esse P pode se transformar com chove lá fora. E pode ser verdade ou pode ser falso, sim? Pode ser com chegaram tarde. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso, certo? Mas se a gente pegar uma frase como uma pergunta, na pergunta não tem caráter verdadeiro e falso. Se a gente pegar uma frase tipo socorro, sim? Não pode ser verdadeiro ou falso. Sim? Temos que afirmar uma coisa e essa afirmação poderá ter o poder de verdadeiro ou falso. Sim? Chegaram tarde, mas chegaram todas juntas. Não sei onde eles estavam, não sei onde estavam. Eu acho que chegou a van. Para grávida não se nega nada. Pode não, aquela exige. Ela exige. Tá, deu? Deu? Ei, não, começamos um conteúdo novo, esse conteúdo é fundamental, a gente está atrasado e parte do atraso é todas as conversas de vocês, sim? Assim que esquecem de tudo e prestem atenção porque isto é fundamental para as próximas 4 aulas. Quem não entender hoje não vai entender nada nas próximas aulas, sim? E hoje é quinta, não é sexta. Boa noite. Chegam tarde e ainda querem governar na aula. Não. Não. Como eu estava falando, raciocínio lógico, eles colocam a qualquer coisa e não é qualquer coisa que se chama raciocínio lógico. Sim? Raciocínio lógico nem é da matemática, é da filosofia, vem da lógica e é da filosofia. Tá bem? Bom dia para quem chega tarde. E essas preposições que nós vamos trabalhar. Fiquei com catarro. São frases, textos que a gente pode dizer que são verdadeiros ou falsos. Se a gente pode pegar qualquer frase e dizer pode ser verdadeiro ou falso, é uma preposição. Sim? É o que nós vamos trabalhar com raciocínio lógico. Tá bem? Nós vamos trabalhar com 5 operações. Eu vou fazer a tabela 2 vezes. Vou fazer aqui, vou fazer lá. Por uma razão simples, aqui para que saia no vídeo, lá para que fique como macete, porque vocês vão colar dela toda a aula de hoje e talvez a aula que vem. Tá? Depois vocês vão decorar ela. Sim? 5 operações. A primeira se chama então, e a gente escreve P
flecha que se chama então. Recomendo uma folha nova, porque a tabela são 5, sim? Assim ficam todos no mesmo lugar, para a gente poder ver ela, tá? E a gente vai estar olhando essa semana, vamos estar olhando continuamente ela, bem? Para o P, a gente sempre vai colocar verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E para o Q, a gente vai colocar verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Por que isso? Porque colocando dessa forma, a gente vai ter todas as combinações possíveis entre verdadeiros e falsos. Sim? Vamos ter os dois verdadeiros, verdadeiro P e falso Q, falso P, verdadeiro, e depois os dois falsos. Sim? Qual é o macete? Colocar dois verdades e dois falsos, e um para o P e para o Q. Tá? E essa flecha significa, então, próxima aula nós vamos trabalhar com texto e a gente vai ter que fazer essas equações com texto. Agora são só equações, sim? Mas que representa o P e que representa o Q? A gente cria frases, qualquer coisa, sim? O interessante raciocínio lógico é que, independente do que diga, a gente vai poder analisar o argumento, bem? Eu vou colocar P, se chove, eu vou na aula, tá? Se chove, eu vou na aula. Seria, se chove, então eu vou na aula. Sim? As duas podem ser verdadeiras ou falsas. Se eu falei, se chove, eu vou na aula, choveu e eu fui na aula, verdadeiro. Bem? Mas se choveu e eu não fui, é falso. Porque eu falei que se chovia, eu ia. Sim? Bom, até aqui é bastante lógico. Choveu, se eu fui, verdadeiro. Choveu e eu não fui, é falso. Das 20 que nós vamos trabalhar, esta é a mais difícil de todas, porque diz, não choveu e eu fui, é verdadeiro. Por quê? Porque o então funciona diferente na matemática do que a gente usa no cotidiano, sim? A gente diz, se chove eu vou, se não chove eu posso fazer o que eu quero, inclusive ir, sim? Das 20 que nós vamos trabalhar, esta é a linha mais difícil de pensar, porque é diferente a tudo que a gente pensa. Tá? Porque a gente pensa, se chove eu vou, se não chove não vou. Mas a segunda parte não está dita. Diz, se chove eu vou, não choveu e eu fui igual. Porque eu prometi que se chovia, certeza que eu ia. Não choveu, eu vou igual. Tá? Agora, se não choveu e eu não fui, é verdadeiro também. Assim que a única falso é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Das 5 que nós vamos trabalhar, esta é a mais difícil de todas e é a mais usada, e é o então e é uma flecha. Tá? Vou para a próxima, que diz E. O símbolo é uma casinha, não sei, é um V invertido. O E é para baixo. Sim? O que é um E? Eu chamo ele de TPM, porque nós os homens conhecemos a TPM, vocês não conhecem, mas a gente sabe bem como funciona. Sim? Vamos colocar o V como verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E o que? Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Como funciona o E? Quando a pessoa está nesses dias bem loucas, diz, traz o cachorrinho e uma coca. E uma coca. Por isso que a gente conhece, sim? E conhece bem. Porque ele disse cachorrinho e coca. Aí tu leva os dois. Levou só o cachorrinho. Levou só a coca. Não levou nada, nem vai para casa. Tá? Esse é o E. O E obriga que os dois sejam verdade para ser verdade. O E é uma coisa e a outra. Não nos dá opção. É uma coisa e a outra. Bem fácil de decorar, bem fácil de lembrar, sim? Símbolo é para baixo, talvez a coisa nova é que o E é um V para baixo, mas o resto é simples de entender, sim? Vou para a próxima, que é ou P ou Q. P a gente escreve verdadeiro, verdadeiro, falso e falso sempre. O Q verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, sim?
O O passou a TPM bem tranquilo e disse, traz um cachorrinho, traz uma coca, sim, é uma coisa ou outra. A gente leva as duas, é um rei, leva só o cachorrinho bem, levou só a coca bem, agora se tu não leva nada, sempre vai dar rolo, tá bem? O ou é uma coisa ou outra, ou as duas se quiserem, mas é ou, tá na paz, sim? Não é como o E, que o E disse, eu falei E. Bem diferente o E do O, tá? Vão entendendo ou não? Vamos chegar lá e depois quando aparecer nos exercícios vocês vão entender. A última. A última das 4, depois vem a quinta que é um plus, sim? Se chama horrível em português. Se, somente se. É P e flecha para os dois lados. Sim? Em espanhol é bem mais bonito, se chama si solo si. Mas se somente se é chatinho. Colocamos o P como sempre, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E colocamos o Q como verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. O se somente se é eu vou na aula se somente se chover. Eu estou dizendo que eu vou ir somente se chove. Tá? Choveu e eu fui. Choveu e eu não fui. Não choveu e eu fui. Não choveu e eu não fui, é verdadeiro. Tá? Um pouquinho complicado, mas depois para a gente decorar fica fácil. Por quê? Porque só é verdade se os dois forem iguais. Se os dois são verdadeiros ou se os dois são falsos. Tá? E não falta um quinto que está meio de moda, mas até eles têm medo de recurso, que eu chamo carinhosamente de ou. O símbolo é muito parecido ao ou, só que tem sombrinha. É o que nós chamamos de ou excludente. Quem é esse? É igual ao ou, só que não permite que os dois sejam ao mesmo tempo. Quando cai, eles colocam um textão para explicar que esse ou é bem diferente, sim? Que esse ou é o ou anormal. Quando cai, não sei, o cachorrinho ou um X, tá? É ou cachorrinho ou X. Só não pode ser os dois verdade. Tá? É a diferença que tem com o ou. Quando os dois são verdade, é falso. É uma coisa ou outra, mas nunca as duas ao mesmo tempo. Essas regras foram criadas por lógica para mostrar que certas expressões, independente do que digam, estavam erradas ou estavam corretas. Na verdade, são 8 ao todo, porque se usou muito em computador. Sim? Tudo que a gente tem como celular e computadores nasce disto. Os chips, aqueles que têm umas patinhas assim, que parecem 100 pés, sim? Eles colocavam um símbolo E e colocavam P, Q, entrada, terra, saída, coisas desse tipo, sim? E o que fazia? Ele dava corrente quando os dois tinham corrente, mas se faltava um, ele cortava, sim? Aí trocavam para outro chip. O chip, então, se os dois davam corrente, ele dava corrente. Se faltava corrente no primeiro, ele dava corrente, mas se tinha corrente e outro falhava. E assim se criavam sistemas de alarme, do que for, e o começo do computador é assim, sim? Até agora, nosso computador pensa desse jeito, sim? Só que já não usa mais um, usa milhões, sim?
um que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. Então, quando a gente coloca uma letra, uma sequência destes chips que obedecem esta regra, é que nos faz o comando, tá? Ou seja, para transformar em frases, talvez os 4 primeiros sejam mais lógicos, o quinto meio que apareceu agora do nada. Mas para a informática existem 8, tá? São bastante interessante a ideia de como funciona isto. É a gente decidir que se a porta está aberta, mas está aberto, está apagado o alarme, não vai tocar o alarme, mas se eu fechar o alarme e a porta estiver aberta, aí vai tocar. E nessas duas é que funciona esse tipo de coisa, tá? Bom, vou escrever todas de novo deste lado, enquanto vocês copiam. Estou escrevendo o símbolo em cima. Gente, viram que todos os P eu estou escrevendo igual e todos os Q eu estou escrevendo igual. Isso é uma primeira coisa que você tem que decorar, sim? Verdade, falso, verdade, 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 falso, 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 verdade, 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 falso, verdade, falso, falso, verdade e falso, verdade, verdade, falso. Muito bem. Estou deixando lá porque sei que vocês vão precisar. Assim são os exercícios que vão cair. Nos colocam uma sequência. Chegou tarde, complicou, quer conversar, se meteu no caderno do outro. Mas está tudo aqui, ó. E esse aqui? E este? Ah, esse é Danilo. E por que tu quer viver no futuro? Que coisa, não sabe nem fazer isso que aí na frente. Bom, nos colocam uma coisa dessas e nos pedem a tabela verdade, sim? Nos pedem concluir a tabela verdade. Esse é o exercício que vamos fazer, assim que vai cair, certo? O que eu vou fazer? Os P eu coloco verdade, verdade, falso e falso. E esse P que é igualzinho ao outro, eu tenho que colocar a mesma linha, sim? E o Q é aquele que é diferente, que é um sim e um não, tá? Eu vou usar aquelas tabelas para resolver isto. E quando eu tiver este resultado, este com este, eu vou chegar ao final, que é este então. Tá? Como eu faço? E. O que acontece no E?
O isso é verdade quando os dois são verdade. Onde vai ser? Aqui e o resto é falso. Bem? E agora vou no então. E o então só é falso quando começa a verdade e termina falso. Então eu começo aqui, verdade, então verdade. Falso, então verdade. Falso, então falso. E falso, então falso. E cheguei nessa conclusão. Tá? Usando a tabela, que vocês vão decorar, depois explico como se decora, nós vamos fazer esse tipo de operações, tá? Repito o que eu fiz. Primeiro que está no parênteses, vou ter um resultado, e esse resultado com o do outro lado, eu vou ter o do meio, tá? E esse o do meio é o final. Coloco aqui para vocês trabalharem. Bem, duas. Então ali é falso, é verdadeiro. Tudo é verdadeiro. Agora é bom botar nome em tudo isso. Que bom que isto nem é matemática. Eu ia dizer que eu gosto da matemática. Onde vão aplicar isso? Na prova. Sim? E talvez a metade da prova seja isso. E digo mais, quem não entendeu essa primeira aula, perdeu o conteúdo porque as próximas se baseiam nesta. Por isso que eu estava estressadinho, porque vocês não estão levando a sério isto. E estão com a vontade louca de pular. E dizer, não, esse não. Prefiro somar. Vamos lá, coragem. Nem me olha que eu tô quieto. Não sei porque o barulho de cima incomoda tanto essas pessoas. Mas como que não vai incomodar um troço sempre que estão jogando? Tem só uma teoria, vocês são de campanha. Não, isso aí não vai incomodar, isso aí não é normal lá em cima, isso aí é ET que tem lá em cima. Olha, eu ia chegar num lugar e começar a balançar desse jeito aí. Sou louco. Certo? Façam. Que se faz em 1 minuto se faz as duas. 30 segundos para cada um. Hein? Só é falso quando começa a verdade e termina falso. Ah, não, depois eu dito. Agora colha. Tem, mas tem umas questões que é coisa escrita, né? Tal. Não é só assim. Acabaram? Ai, que coisa. Eu começo a partida e você pergunta quando é, quanto tempo de prorrogação tem, como vocês gostam de falar do futuro. São 4 aulas, na próxima a gente escreve tudo com texto. Eu não sei, ele nem fez o Pix, nem tomou mate. Eu não sei onde ele está. Nem saiu o Pix, nem tomou mate e nem escreveu. Eu não sei, ele endureceu. Babado é grande. Tá? Essa você tem que decorar, que é
o P sempre é 2 e o Q é um sim e um não. Sim? Eu vou fazer com esses dois este, com esses dois este e depois com este e com este eu faço o final. Tá? Por se alguém está perdido. Não caía e tá ali, ó. Vai lá em cima e pede para sapatear. A Cira não briga com a matemática e briga com os de cima. Depois só vai passar quando decorar isso aí, né? Fácil. Um é P e outro é Q. Não é o primeiro, não é o segundo. Um é P e outro é Q. O Q, P sempre é VV, FF. E o Q é um sim ou não. Tá? Deu primeiro ou não? Falei que era rápido. Ou vai dar verdade, verdade, verdade e este é falso. Tá? Dá para colar direto ali porque é a mesma coisa. O segundo não dá para colar. Por quê? Porque eu troquei a ordem. Tá? O Q está desse lado e o P está do outro. Mas dá mais ou menos o mesmo, porque o E. E como é o E, este é verdade, este é falso e este é falso. Tá? Agora, usando o primeiro e usando o segundo, vamos trabalhar com o então. Prestem atenção, verdadeiro, então verdadeiro. Eu vou na primeira linha e é verdade, tá? Verdadeiro, então falso. Verdadeiro, então falso. Se bem aqui está na terceira linha, na verdade eu estou vendo esta segunda linha. Tá? Não é colar de lá. Falso também. E falso, então falso, vai dar. Tá, por que é o terceiro ali? Como é que é? O terceiro ali eu não entendi. O terceiro é verdade, então falso. Verdade, então falso é o único que é falso no P. Não, as duas azulzinhas vai fazer esta. As duas azulzinhas. Sim. Termino aquela e explico como se decora. Tem os parênteses. Se faz primeiro do parêntese e depois se resolve o resto, não? Deu ou não? Gente, isso aqui tem que ser rápido. Verdadeiro somente se falso é falso. Verdadeiro somente se verdadeiro é verdadeiro. Falso somente se verdadeiro é falso. Falso somente se falso é falso.
Muito bem. Muito bem. Primeiro é falso, verdade, verdade, e este último vai ser falso. Correto? Agora, com este nós vamos ter, se os dois são iguais, é verdadeiro. E não é igual, porque verdadeiro somente falso é falso. Verdadeiro, então verdadeiro é verdadeiro. Falso, somente verdadeiro vai ser falso. E falso, falso é verdadeiro. Tá? Bom, nós vamos ter vários tipos de respostas a este tipo de exercício. Nós vamos ter, primeiro, montar a tabela verdade. E a segunda é encontrar as respostas. As respostas, vamos separar em duas partes, sim? A primeira com 3 palavras interessantes. A primeira é esta, que se chama tautologia. O que é tautologia? Quando todos são verdade. Tá? Palavra estranha a ser decorada. Tautologia. Ou pode ser falácia ou contradição. Quando são todo falso. Sim? Falácia é uma contradição quando tudo é falso. E a terceira, que é quando não é todo verdadeiro, não é todo falso, é contingência. Nem todo verdade. Tá? A primeira é tautologia. Sim, a gente vê o final só. Depois vamos marcar na resposta, vai aparecer é falácia, é tautologia, é contingência. E a gente vai dizer que é tautologia, certo? E assim para lá. Esta é uma contingência, sim? Porque não é nem verdade todas, nem falso todas, então é uma contingência. E esta aqui, que eu não marquei, mas também é uma contingência, porque não todos são verdade e nem todos são falsos. Tá? Contingência ou contingência? Contingência. De contigo, sim. Contingência. Não tem o N Contingência. Eu acho que tem. E o computador, quando vai fiscal e dá problema de transmissão da internet, ele você acha que tem contingência. Com N? Então com N. Bem, além disso, tem uma segunda que é mais complicado, que geralmente usam para contingência, sim? Que a resposta diz: desta seria... Desta não sei, mas desta eu sei. Só é verdade quando o que é falso. Sim? A resposta desta é: só é verdade quando o que é falso. E se vocês olharem que aqui é verdade, o que é falso, e quando aqui é verdade, o que é falso. Ou seja, só é verdade quando o que é falso. Aí complica mais, porque além de fazer a tabela, ainda a gente tem que ver aquelas opções lá embaixo, A, B, C, D, E, qual é que diz a verdade, sim? Pode ser estas 3 palavras, porque falácia e contradição, eles em alguma colocam uma, em outra colocam outra, e quando é uma contingência ainda não diz que é contingência, o que diz é: só é verdade quando o P é verdade, só é verdade quando o Q é verdade, só é verdade quando os dois são verdade. Não? São todas opções que a gente olha e diz: não porque não obedece. Sim? E nessa aí seria: só é verdade quando o que é falso. E se vocês olharem,
os dois verdade final estão associados com um falso do Q. Tá? Vou continuar. Eu também tenho dúvidas. Muitas dúvidas eu tenho. Seguimos. Por que P e Q? E só P e Q? Porque à medida que a gente vai colocando mais, a tabela começa a ficar gigante. Sim? Pensa que a gente tem só o P, que é verdade e falso, correto? E a gente vai ter um Q, que é... Desculpem. Temos só um P, que é verdade e falso. Podemos ter P e Q, como estamos trabalhando agora, onde este vai ser verdade, verdade, falso e falso, verdade e falso, verdade e falso. Correto? E se a gente tiver mais P, Q e R? Por essa razão a gente não tem R, porque passaria a ser de 8. E se a gente tivesse outra a mais, PQRS, passaria a ser 16 linhas. Aqui se deve tanta linha, a gente tem que fazer todas as combinações possíveis, sim? Isso não é de Deus, menina. Não te preocupe com isso aí, do diabo. Tem erro. Tá bom. Quando tem só uma, a gente consegue fazer todas as possibilidades com duas, certo? Quando tem duas, a gente consegue fazer todas as possibilidades com 4. Quando a gente tem 3, a gente consegue fazer todas as possibilidades com 8. E quando a gente tem 4, P, Q, R e S vão ser 16 linhas. Sim? Por que eu digo isso? Já caiu em questão de prova em quantas linhas tem que fazer para 4 preposições diferentes, distintas. Tá? Aí seria só as linhas. A equação, para quem gosta de estudar equações, procura na internet, o número de linhas é 2 elevado a n. Então, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8, não dá 6, e 2 elevado a 4 daria 16, sim? 2 elevado a 5 seria 32, e assim vai. Ou seja, vão multiplicando por 2 à medida que vão aparecendo novas variáveis. Obviamente que tudo vai se resumir aqui, não? Em 2. Mas eu explico por quê. Inclusive, já estou dando essa informação que para mim é importante, que é quanto mais variáveis diferentes, porque a gente trabalhou com 4, mas são 2 e 2, não? Na verdade, não são 4. Vai duplicando a quantidade de linhas verdade, sim? Sim. Se lembra que são variáveis, são preposições. Bem, perguntam, como a gente decora isto? Bem, obviamente que não dá para decorar como tabuada. Assim que escrevam, porque eu não vou repetir 50 vezes. Só é falso quando começa a verdade e termina falso. Assim a gente decora o então. Sim? Eu estou vendo só as que são diferentes, sim? Então, só é falso quando começa a verdade e termina falso. Eu vou decorar a exceção, eu não vou decorar toda ela. Eu vou decorar quando é diferente, sim? Quando começa a verdade e termina falso. O E. O E só é verdade quando os dois são verdade. Estou olhando a exceção, sempre a exceção. Os dois são verdade. Quando os dois são verdade, repare que todo o resto é falso.
Tá? Eu não estou dizendo nada do outro mundo, só estou lendo a tabela e dizendo, ó, não decorem V, V, F, F, F. Não, pensem qual é a exceção. A exceção, então, é começa a verdade, termina falso, é falso. Todo o resto é verdade. O E só é verdade se os dois são verdade. E o OU só é falso quando os dois são falsos. Só é falso quando os dois são falsos. Tá? Este sim que a frase pode funcionar. Só é verdadeiro se os dois são iguais. O se somente se só é verdadeiro se os dois são iguais. É a única que talvez diga alguma coisa interessante. O resto é só a leitura de ver a exceção. Sim? Só é verdadeiro quando os dois são iguais. Esse é o se somente se. E o ou é igual que o ou, só que não pode ser os dois ao mesmo tempo. Tá? É igual ao ou, o ou é igual ao ou, parece um trava-língua, só que não podem ser os dois ao mesmo tempo. Sim? Não podem ser verdade os dois ao mesmo tempo. É a única diferença que tem o ou com o ou. Tá? Entendi. Eu coloquei só EF quando os dois são iguais. Ou. Pode ser. Tá? Sigo. Complico mais. Não. É? Uou. Gente, se aqui os dois são verdade quando são iguais, aqui só é verdade quando são diferentes. Mas prefiro pensar que este é igual ao ou, só que o primeiro não pode ser verdadeiro. Tá? Mas a ideia é uma forma de decorar. De tanto exercício que eu coloquei 58 exercícios, chega um momento que vocês decoram sozinho, porque vocês vão olhar a mesma dúvida, e a mesma dúvida, e a mesma dúvida, vocês decoraram, tá? Só lhe digo que não se sentem como tabuada dizendo verdade, falso, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Dois são diferentes. Qual? Diferentes. O então só é verdade. Quem? O então. O então é só falso, mas é a primeira, tu ainda não decorou a primeira. E vai me perguntar os quatro? Não, as outras eu já peguei. Ai. Eu quero só a primeira. Eu falei, peguem folha. Já tá aqui. E por que se atrasam tanto o magistério? Porque é um grupo danado. Só é falso quando começa a verdade e termina falso. E o último também, só é verdade quando os dois são. Diferentes. Deu. Vou gravar um áudio. Não se escreve assim, se escreve assim e se escreve assim. Por quê? Eu culpo os ingleses. Os ingleses até agora botaram a direção do carro do lado errado. Acredito que aí também deve ser esses que complicam. Tá? Eles adoram milhas em vez de quilômetros. Alguém complicou, certo? Esses três sinais são não.
Esses três sinais são não. Obviamente que o primeiro é o mais charmoso, o mais comum, é o mais simpático, mas já vi provas que em uma questão botam um e em outra questão colocam outro. Você vê que tiram de livros diferentes, certo? Você tiram livros diferentes. Esses três... Ai, o que deve ser um Facebook de vocês? Meu Deus, vocês têm que opinar tudo. Eu digo bom dia e eles opinam sobre o bom dia. Os três símbolos significam não, correto? Qualquer um deles pode significar não. Tem um negativo, tem um negatinho com o rabinho e tem a cobrinha que vocês chamam de tio, tá? Todos eles significam não. Que muda a nossa vida? Pouca coisa. Como nós usamos o P, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, quando a gente tem menos P, a gente vai escrever ao contrário. Tá? E o mesmo acontece com que. Como o nosso que é verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, a gente vai escrever o menos que, assim, menos que, vou fazer outro, como falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. No último é verdadeiro, mas só tá diferente. Pronto? É só pra saber se a gente tá ligado. É. Ou vocês já me agotaram, já eu tenho outra aula, até as 10 eu não saio. Ai. Agora, vamos botar tudo isso no exercício. P ou menos Q, então menos P. E menos Q se somente se P ou Q. Quê? O quê? Depois eu completo. A flecha? Você está reclamando da flecha? E nem fui eu. Nem fui eu. E depois a mais bonita, aqui tem umas piores. Ó. Não, quem gosta de matemática não é. Não, eu gosto de matemática. Não sei nem de que opina, nem vou perguntar. Sim. Esse é o menos. Sim, esse é o menos. Porque tudo aquilo lá é não, ó. O traço do rabinho é não. Eu posso pegar o celular, não? Dá para uma colega. Qualquer três sinais significa não.
Então, o que ela quer saber? Quero saber se eu uso esse. Tu pode usar este, porque se for P, tu usa este. Se for Q, tu usa este. Vocês não escolhem qual é o menos. O menos significa o que eu tenho invertido. Não, gente, vocês é o pior grupo, é o que está mais atrasado. Isso que o Corujão pensou um mês depois de vocês. Com certeza é o seu grupo. E eu hoje estava conversando com as colegas, eu falei que o pior é o desunido, porque nós não deveríamos ter aceitado esse edital. Nós não temos formação para essa disciplina. Por isso que a gente está atrasado, porque qualquer coisa é motivo de opinar e fazer um debate e sentar-nos e conversar. Vocês socializam. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu quero chegar até um certo ponto para juntar vocês com o Corujão, a ver se o Corujão levanta para você para frente. Pra quê? Não passar mais tempo. Só sei te dizer que é falso, não é falso ou é verdadeiro. Qual? Eu cheguei, não sei. Um é todo verdadeiro, outro todo é falso. E quando todo é verdadeiro, como se chama? Alta. Meu Deus, Satanás, com essa tu me ganhou. Satanás. Muito bem, reparem que já no começo já arranca diferente, certo? Porque o menos Q a gente tem que escrever diferente e o menos P a gente escreve diferente, correto? Esses nomes aqui, falácia, isso aí, pergunta assim, né? Isso. Agora, quando tu fizer a tabela, tu vai ter que marcar. Tá? O ou só é falso se os dois são falsos, correto? Assim que isto aqui é verdade, verdade, este é o único falso e este é verdade. Tá? E agora, juntando este com este, nós vamos ter um então, que só é falso quando começa a verdade e termina falso. Assim que este é falso, começa falso sempre é verdadeiro e os dois verdadeiros vai ser verdadeiro. Tá bem? Se a gente for falar das palavras, isso seria uma contingência. Tá? E se a gente fizer uma análise, ele só é verdadeiro quando o P é falso. Sim? De todas as frases que pode estar escrita, a que mais me agrada é só é verdade, a gente procura as verdades quando o P é falso. E justamente tem uma relação direta entre ser verdadeiro e o P ser falso. Quando o P é verdadeiro, este é falso, e só é verdade quando o P é falso. Tá? Na hora de interpretar, a gente lê isso aí. Vamos para o outro. Falso, verdade, falso, verdade. Verdade, verdade, falso e falso. Verdade, falso, verdade e falso. Tá? Lembrando, quando é menos, troca a ordem. E agora eu coloco este, e o final vai ser entre este e este. Se somente C é verdade quando os dois são iguais. Quando os dois são iguais, aqui é falso, verdade, verdade, e este é falso. Sim? E o ou, para ser verdade, eles têm que ser diferentes, certo? Falso, verdade, dá verdade, verdade, falso, dá verdade. Este vai ser falso e este vai ser falso. Tá? É uma contingência e
só é verdade quando P é verdade. O que eu analiso ali, professor, para saber se é contingência ou não? A última coisa que a gente analisou, esta frase. Se os 4 fossem verdade, seria uma tautologia. Se os 4 fossem falso, seria uma falácia ou uma contradição. E nesse caso, que não sempre é verdadeiro, nem sempre é falso, é uma contingência, sim? Geralmente a contingência eles não colocam, sim? Se tiver, grande chance de que seja ele. Quando é contingência, o análise é outro, e o análise é só é verdade quando P é verdade. Sim? Então, esta é verdade porque P é verdade porque é verdade, quando é falso porque o P é falso. Se vocês olharem a tabela do P com o ou, que é o final nosso, tem essa relação. Tá? Continua o último conteúdo de hoje. E depois só exercício. Não é verdade que. Não é verdade que. Não é o não, é o não é verdade que. Certo? É o não, mas na frente de um parênteses. É o não na frente de um parênteses. Se lê como não é verdade que. Você entendeu? Manda uma mensagem a ver se entenderam. Pior que adolescente, tem que estar olhando cada 10 segundos, a vez estão olhando no celular. São as mesmas que depois dizem, não entendi nada. Não é verdade que é um não, mas na frente de um parêntese, não na frente de uma letra. De uma letra a gente troca fácil, na frente de um parênteses é complicado, sim? O que acontece na frente de um parêntese? Se a gente tiver um P, qualquer coisa que, certo? Vamos inventar um símbolo, asterisco, não sei, qualquer coisa. E aqui nos dê verdade, falso, verdade, verdade. Quando sai do parênteses, ele vai trocar todos os sinais. Ou seja, o que é verdade vai ser falso, o que é falso vai ser verdade. O não é verdade que a gente troca tudo que está no parênteses. Sim? E depois de sair do parênteses, a gente usa para continuar. Dou um exemplo. Imagine que aqui fosse o não. Sim? Eu vou trocar todo o sinal deste. Este verdade se transforma em um falso, este verdade se transforma num falso, este falso se transforma numa verdade, esta verdade se transforma num falso. E na hora de terminar o exercício, eu uso o não. Não que está no parênteses. Tá? O mais difícil é o final. Tá? Porque trocar é fácil. O difícil é se dar conta que se tiver um não, além de trocar, é este que nós vamos usar. Você entende? Eu não vou usar mais o do parênteses. Este se troca tudo e depois é este que a gente usa para o final. Para montar o final, tá? Assim que a frase não é verdade que é um não na frente de um parênteses que vai me trocar todos os valores lógicos de um parênteses, todos, que for falso é verdade, o que é verdade fica falso. E este final é que a gente usa para continuar a nossa operação, tá? Última coisa que eu explico hoje, agora é só exercício na veia, sim? Temas. A apostila 5 exercícios de raciocínio lógico.
que não são poucos, demora bastante tempo, lhe aviso. Tá? Exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Mas por agora vamos continuar trabalhando aqui no quadro. Inclusive, sim, os 5 primeiros exercícios. 15. P que não na frente, então menos que. E menos P ou que se somente se menos que. O tio, eu não. Sim? Estou usando outro tipo de não que é para vocês se lembrarem de todos. Que todos esses bichinhos estranhos são não. O menos com rabinho e o tio, tudo é não. A ver se todo mundo entendeu, porque estava a gente na net quando eu estava explicando. Fazemos esses dois, fazemos o não, e o não com o que é que a gente faz esse final. Tá? Esses dois, trocamos todo o sinal pelo não é verdade que, e depois é ele que a gente usa para o final. Tá? Não me invente de fazer distributiva nem nada disso que não existe, tá? Tem gente que vê o não na frente do parêntese, troca o sinal dos de dentro, para assim fica mais fácil. Não, não funciona. Não funciona. Eu mesmo não. Certo? Não. Não e não. Os três são não. Até estou usando diferente que para vocês não se surpreenderem, porque funciona assim. Parece sim, é um menos, mas com rabinho. Não, não. É a mesma, mas tem rabinho. E também funciona como não. O problema é que se vocês nunca viram, chega na hora da prova e diz, você nunca viu, isso eu não sei. Tá? Os três significam não. Tudo é não, tudo é não. Não, não e não. Os três são não. Eu inverto, né? Aquele é que eu inverto, né? Sim, todos são não. Este que tem que inverter. E aquele lá não. Não, não está fora do parênteses. É só escrever a tabela invertida já.
Verdade, verdade, falso e falso. Verdade, falso, verdade e falso. E esse é verdade, falso e é verdade, falso. Tá? Ah, perdão, esse eu não. Não recebi. A culpa é de vocês. Vocês me enlouqueceram. Tá? Bem. Tá? Consegui essa tabela? Bem. O que eu faço agora? Faço esses dois. Olha minhas linhas aqui. Faço esses dois com E, que só é verdade quando os dois são verdade. Assim que isto é falso, isto é falso, isto é falso. Depois. Agora fica o F lá e o Estou resto. esperando que todos os professores terminem de dar aula para eu dar a minha. Tá? Agora eu troco o sinal, tá? Pois isso aí eu não sei fazer daqui para frente. Bom, agora que eu vou explicar. O que é verdade vai ser falso, o que é falso vai ser verdade, o que é falso vai ser verdade, o que é falso vai ser verdade. E esse novo que eu fiz, junto com este, eu vou tirar esta conclusão. Tá? Começo. É um então. Se começa falso, já é verdade. Verdade, então verdade, também verdade. Verdade, então falso, é o único falso. E verdade, então verdade, é verdade. Tá? Contingência e só é falso quando P é falso e Q é verdadeiro. Tá? Quando P é falso e Q é verdadeiro. Tá? Vamos ver esse último aí como está. Não, estou dando tempo. Viram que não é complicado? Qual é a complicação que nós vamos ter? Decorar a tabela. Mas de tanto olhar, chega um momento que a gente decora. Chega um momento que a gente nem precisa olhar tanto. Mas tenham ela sempre à mão, sim? Como cola. Assim a gente dá uma olhada a cada tanto. O que foi? Deu? Ah. Tem fé? Não deu nada. Não deu nada. Vai, coragem. Vai, na esperança. Vai, erra, tu tem borracha. Ah, mas aqui tem um pega-leve. Não pega nada. Tem sim. Nós temos o parênteses primeiro, depois ir pra lá, ó. E aí quando chegar lá, ó, tem que inverter. Aí que tá, tem que inverter pra lá, não é isso, ó. Mas não tem o menos à frente do parênteses. Mas tem. Não. Tem lá, tem o menos, ó. Mas o P. Tá, mas o parênteses, mas dentro do parênteses tem o menos também. Mas aí tu inverte o P. Ainda não. É não, Ali não é o menos. É o não. Que o não e o menos é a mesma coisa, não? E... O que vamos fazer? Professor, de também só quero saber, eu estava fazendo outro. Só é falso quando. Só é falso. O que? O que? Não sei qual é o símbolo. Ah, aqui. Só é falso. Olha aqui. Só é falso quando o P é falso e o Q é verdadeiro. Aquele não ali é o resultado. E eu fiz ao contrário. Eu já neguei o que e o que. Eu inverti. É o resultado. Não, é por isso eu falei, não façam isso de fazer distributiva deste com este e trocar o sinal, não. Façam um parêntese e depois trocam, que é a forma de fazer, certo? Depois que trocam, usam eles direto, tá? Quando pergunta, eu sei que tem 4 que respondem porque largam de fazer para responder. Agora, chato é essa parte com V, F, F, V, tu escuta, V, F, V. Fica difícil pensar sem falar, parece. Imagina na prova.
Muito bem. Menos P é falso, falso, verdade, verdade. O que é verdade, falso, verdade, falso. E este vai ser falso, verdade, falso, verdade. Acredito que não errei. Só vou dar um tempinho para ver se alguém grita. Não gritaram, assim que está tudo certo. Agora, faço parênteses primeiro. Sim? Você somente se pede que os dois sejam iguais, o qual não é aqui, não é aqui, não é aqui e não é aqui. Tá? Como? Como não sei mais nada? Este aqui, que é o resultado do parênteses, junto com este, vamos fazer o E. Tá? O E. O que acontece no E? Só é verdade se os dois são verdade, certo? Essa é a informação que eu tenho. Pego isto que é falso e esse que é falso, falso. Estou procurando que os dois sejam verdade, certo? Pego este que é falso e este que é falso também é falso. Estou olhando a coluna do meio, tá? Verdade e falso, porque precisa que os dois sejam verdade. E verdade e falso. E quando tudo é falso é falácia ou contradição. Aí eu tenho que resolver sempre primeiro o parênteses. Os parênteses, sim. Sim? Em caso não tiver parênteses, o então a gente deixa para o final. Sim? É normal que o então seja para o final. Mas geralmente eles colocam um parênteses. Para quem não der rolo, eles colocam um parênteses e a gente resolve. O que está dentro do parênteses e a conclusão que a gente tira no final. Sim? O que nos preocupa? Que tem um não na frente do parênteses. Certo? Porque fazemos um parênteses e depois trocamos todo o sinal. Bem? Pra mim, tudo pra mim resolver isso daqui, eu tenho que fazer o negocinho esse. Eu tô... Sim, em casa. Não, eu sei. Sim, em casa. Mas aí eu tenho que fazer Tu sempre. tá louca para fazer uma pergunta daí e tu nem começou a fazer. Ai, eu sou ansiosa, não adianta. Até a minha pressão já tá alta. Olha aí, ó. Quando tava 16/10. Ai, se chama velhice. Não, porque eu vou fazer e eu vou fazer. Eu já passei por Umas mais. Que tem gente que está pegando a mão e tem gente que está sendo mais rápida, que eu gosto. Quanto mais rápido, melhor. Menos. Que ou menos P. Então, menos que. Não precisa. na cabeça. 2 dias aprendendo, em seguida sai.
Eu acho aqui que vou passar para lá negativo, né? É isso? Achar aqui. Primeiro parênteses, depois se inverte tudo pelo negativo. Para fazer o meio. Qual menos tocar? Faço esses dois, troco todo ele, depois uso ele para fazer o final. Tá? Ou troco todo o sinal, vai dar falso, verdade, falso e falso. E agora este aqui com este, vamos fazer o então. Que se começa falso é verdade, verdade então verdade é verdade, começa falso é verdade, começa falso é verdade. Acertei. Tautologia. Tá? Ai, que horrível, não vou aprender, não vou querer, não é coisa horrível. Né? Já pegaram a mão. Já. Não, a cola vai sumir da vida de vocês. Em algum momento vai sumir. Não se preocupem, primeira aula é assim. 4 aulas vocês estão voando, estão brigando comigo se os elefantes rosas voam sim. Não estou colhendo a ver se dá. Como? Tá muito demorado, tem outro período de matemática. Sim. Olha qual foi a última aula. Vai ser. Nós temos umas 3 aulas. Segunda, quarta e Como sexta. vocês adoram reclamar, não? São as mesmas que depois não vêm. Matam aula. Gente, vocês vão ter comigo provavelmente sempre depois das 8h30, o qual vai a cabeça de vocês já não querem, porque eu vou juntar com o médio do Corujão, tá? É assim que vai ser mais tarde e vamos estar juntos a ver se conseguimos, porque eu preciso 4 aulas mais pelo menos. Tem só esse aqui,
Exato. E o único que começa com V, termina com V, assim que é verdadeiro. E o restante? Tudo começa F, se começa F vai ser verdade. Verdade, verdade, falso, 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 verdade, 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 falso, verdade, falso e falso, falso, verdade, verdade. Aqui vamos juntar estes dois e depois, por último, fazemos o C somente C. Tá? Ou só é falso se os dois são falsos? Nenhum. Tá? Vamos para o outro parênteses. Uou. Só é verdade se os dois são diferentes. E o C, somente C, só é verdade se os dois são iguais.